quantidade de maná pega por eles deveria ser suficiente para supri-los somente naquele dia. E no dia seguinte eles teriam que levantar cedo e pegar mais maná. A ordem de Deus era: vocês não podem guardar o maná para o dia seguinte. E tiveram pessoas que desobedeceram isso. E o que aconteceu com o maná que eles guardaram? Esse maná se estragou. Fala que deu bicho, né? Que apareceram um bicho e cheirava mal. Então, a ordem do Senhor é: todos os dias vocês vão levantar e vão buscar esse pão que desce do céu, né? Agora, bota aí, por favor. Mateus 6. Mateus 6, a partir do 9. Mateus 6, a partir do versículo 9, Jesus está lá no monte, né, falando com o povo. E aqui é a parte onde ele ensina como nós devemos orar, né? E ele vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá no versículo 11 ele vai dizer: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aí ele continua: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, lá no Antigo Testamento, né, Deus ele já deixou claro: olha, o pão que vocês recebem de mim, vocês têm que buscá-lo toda manhã. Vocês não conseguem acumular esse pão para o dia seguinte. E aqui agora, Jesus ele vem e ele fala exatamente a mesma coisa, que nós deveríamos orar. E na nossa oração ele indica que nós deveríamos pedir o pão de cada dia, né? E ele fala: nos dê hoje. Então, se ele pede para dar hoje, o de amanhã, a gente vai pedir só amanhã, né? E onde eu quero chegar nessa palavra tradutora aqui era para ser mais curta. Mas Deus, ele pede que a gente mantenha um relacionamento com ele, né? Toda a palavra, ela nos mostra isso, que Deus, ele sempre quis um relacionamento conosco. Lá em Gênesis vai dizer que Deus, ele aparecia todas as tardes para estar com Adão e Eva lá no jardim. Então era um relacionamento constante, de todos os dias, né? E aí quando ele leva o povo para o deserto, lá ele dá a lei, ele mais uma vez especifica: olha, não adianta tentar acumular. E aí o que isso lembra pra gente? Nosso relacionamento com Deus. Não adianta você ir num domingo pra igreja e achar que aquele pouco que você pegou é o suficiente para te deixar alimentado toda semana. Não vai ser. Porque o alimento que vem de Deus, a gente precisa buscar esse alimento todos os dias. E aí Jesus ele vem e ele repete exatamente a mesma coisa. O pão que nós precisamos. E o próprio Jesus vai dizer: eu sou esse pão, né? E o próprio Jesus ele usa uma fala dizendo que os antepassados estavam no deserto comendo maná e morreram. Mas aqueles que comem do pão da vida, que é Jesus, nunca vai morrer, né? Mas nós precisamos buscar esse pão todos os dias. A palavra nos mostra isso. O relacionamento com o Senhor, ele é diário, é uma busca diária. É isso que o Senhor deseja. Ainda que seja pouco tempo, porque aqui vai dizer, lá onde nós lemos, que eles pegaram, e quem pegou muito, no final das contas, pegou o suficiente. E quem parecia que pegou pouco, também não faltou para ele, né? Então, o que isso me faz pensar? Que às vezes a gente acha que o pouquinho que a gente faz todo dia não está fazendo a diferença, mas está, né? É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor ele quer, que todo
consideram filhos de Deus? Sim. Filho de Deus ao ponto de ser salvo? Sim. Nossa, assim, sou filho de Deus, eu sou. Mas, Salvo não sou porque eu não posso falar isso porque eu não estou ali na igreja. mas consideram uma coisa boa? Ser filho de Deus? Claro. Ser algo desejável? Consideram algo desejável, algo bom? Vamos estar lendo a passagem. Ela está lá em... Eu estou usando o celular, gente, porque eu fiz as anotações aqui no celular e com a Bíblia, como tem muita coisa diferente, aí vou me embolar. Você vai pegando um jeito para você entrar na igreja, você já... Vai estar lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Vou fazer um pedido aqui, porque eu primeiro vou ler essa primeira passagem, depois eu vou ler outras 4 passagens e eu vou revisando, né? O Nelson lê a próxima, o Nelson vai ler a próxima, o Luciano vai ler a próxima e a Carol vai ler a última, conforme eu for desenvolvendo, tá? Então vamos ler juntos aqui, tá? É só 22 ali, né? Mas a gente vai até o final do 23. Tá? Consegue enxergar, né? Então vamos lá, vamos ler. Muitos mentirão naquele dia. Não, eu posso ler sozinho essa. Ele falou, vamos ver. Não. Vamos ler assim. Mas me acompanhem na leitura. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: quem? Jesus falando. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam toda a iniquidade. A partir desse texto, eu não quero entrar muito no contexto dessa passagem, mas sim partindo com uma pergunta. Imagina algo tão desejável que é ser filho de Deus e estar a comparecer ao trono de Deus naquele grandioso dia, aquele dia desejável diante de Deus. Nós chegarmos sim diante de Deus, estávamos lá na filinha, minha vez, Deus. Aí eu falava, Deus, sabe, né? Expulsei demônios em seu nome, realizei milagres, eu profetizei, clamei a ti, te dei glórias, e depois no final, Jesus virá para a gente falar: sai daqui que eu não te conheço, você não é conhecido meu. Já pensou? Qual deve ser... Tiago da maneira de pregar aqui. Como vai ser naquele dia? Como vai ser uma alegria imensa para quem for reconhecido no céu? Filho, pode entrar no reino que foi preparado para ti desde o início da sua caminhada e você não se desviou, você não se entregou à iniquidade. Como vai ser triste para aqueles que vão estar lá e vão receber o não. Você não vão ser reconhecidos por Deus e a partir daquele momento enxergar a situação e falar: agora é para sempre, acabou todas as chances. Porque a Bíblia é bem clara, lá em Tiago 4,14, fala que a nossa vida é como um sopro. Então a nossa vida se vai. A gente vê quantos acidentes, quantas fatalidades que tem. Um ônibus bate a cabeça no banco, já era. Somos, às vezes, praticamente a poeira. De fato, a gente se desmancha fácil diante das eventualidades. E tem uma outra passagem lá em Hebreus 9, 27, que diz que ao homem, ou seja, ao ser humano, está ordenado morrer uma só vez. Então, a partir do ponto que a gente sabe que a gente está ordenado a morrer uma só vez, ou seja, não existe outra morte. A outra morte que a Bíblia chama é de fato ser jogado no lago de fogo. Partindo do pressuposto que também a nossa vida pode passar com um sopro, a gente não sabe nem se a gente vai dormir e abrir nossos olhos. Eu não sei se amanhã eu vou trabalhar, eu vou sair na rua, vai vir uma bala perdida, ou vou estar no ponto esperando o ônibus, um carro ou um ônibus vai entrar na calçada e me atropelar. A gente não sabe, é um sopro. Então, esse dia pode ser hoje, pode ser amanhã. E será que, assim, diante de Deus, assim, esse sentimento que a gente quer, esse prazer que a gente quer experimentar, será que a gente está pronto para isso? Para ser reconhecido, para chegarmos no céu, Deus falar: eu te conheço, meu filho, pode entrar, vem receber todo o prêmio da vida eterna e o relacionamento comigo preparados para ti. Boa, será que porque é verdade mesmo, tá falando, né? As pessoas
ali, né? Estão ali, e o cara falou, você está indo todo dia ali, mas você não está preparado para aquilo ali, você tem a mentalidade, né? Você pode sair, você uma coisa assim. Eu quero construir um raciocínio, criar uma linha de raciocínio para ficar prático, para todo mundo que foi prático para eu entender, criando. Abre, por favor, em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Aqui é Jesus falando, tá? Mateus, capítulo 11, versículo 27. Eu vou pedir para o Elson ler, a gente vai acompanhar o Elson na leitura. Todas as coisas de força em todos me entregue meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E o que vocês conseguem compreender disso aí? Que é uma coisa só. A gente estava falando da primeira situação que a gente leu, que a gente pode. Algumas pessoas vão comparecer diante de Deus e Deus vai falar que não conhece. Mas aqui eu quero construir um raciocínio com vocês, justamente aqui Jesus está falando sobre. Olha só. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, aqueles a quem o Filho quiser revelar a Deus também como filhos. Entendeu? Ou seja, Jesus nos apresentando ao Pai como irmãos em Cristo, né? Tipo assim, filhos também da promessa. Então, aqui, eu não sei se ficou claro para vocês, mas aqui traz uma ideia de que para ser conhecido de Deus, a gente precisa se tornar filhos. Filhos queridos. Entendeu? Assim como Jesus abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, para cumprir o seu ministério, toda a sua obra, ele obedeceu como um filho, não como Deus. Entendeu? A grande chave de Jesus, de fato, foi a obediência. E a obediência deu a ele a unção do Espírito Santo. Ele é o ungido de Deus, que é das profecias do Antigo Testamento. Então, foi isso que Jesus fez, ele se tornou um filho. Ele que era Deus junto ao Pai, se fez carne e se tornou filho, como nós. Em obediência, assim como um filho tem que obedecer ao Pai, Jesus foi obediente ao Pai do início ao fim. Então aqui uma das chaves é se tornar filho, porque Jesus vai revelar ao Pai aqueles que também são filhos, né? Mas como sabemos se somos filhos ou não? Vocês sabem? Qual é a chave, biblicamente falando, para que a gente se torne filho, de fato? O que nos muda o status? Não filhos para filhos. Não vale a pena. Mas o que vocês acham? Como assim? O que nos faz, o que te coloca de uma posição onde você não é filho de Deus e te coloca numa posição onde você é filho? A gente obedecer os mandamentos. Não vou falar se é certo ou errado não, porque então eu não quero que vocês meditem, não precisa nem responder, eu vou dar continuidade para a gente não demorar. Olha, por favor, em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vou pedir para você estar lendo e a gente acompanha com calma. Então, assim, lê com calma para você entender, entendeu? Só isso que eu quero ler mesmo. Todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E agora a chave está aí. Resposta já. Como a gente se torna filho de Deus? Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas que fé é essa? Você vai falar assim, acredito em Jesus Cristo? Não, é a fé no que ele fez pela gente. Isso aí, isso tá certo. É justamente ter fé do início ao fim. Do início ao fim da obra. Né? Ter fé, que foi uma promessa dada aos pais da fé desde o início, no Antigo Testamento. Ter fé que Jesus se tornou homem como nós, através de um nascimento, um milagre da Virgem Maria, da serva de Deus. Crer e ter fé na obra de Jesus, como homem, como filho obediente, ou seja, todos os seus milagres, todos os seus ensinamentos, todos os mistérios e as profecias que ele deixou para nós, crer na sua morte e principalmente na sua ressurreição. Crer em Jesus Cristo é ter isso e crer nisso tudo. Crer no seu nascimento milagroso, crer no seu ministério como homem, como mestre e pastor,
cuidou de pessoas, trouxe cura, libertação. Crer nas promessas que ele deixou. Crer na sua morte propiciatória para os nossos pecados. Crer na sua ressurreição. Isso é algo muito importante, crer na ressurreição de Jesus, porque é baseado na ressurreição de Jesus que nós cremos que um dia nós seremos ressuscitados e glorificados no céu. Essa é a grande chave. Jesus venceu a morte. A ressurreição é a prova de que Jesus tem o poder de vencer a morte. Então, se Jesus ainda não voltar hoje, não tiver o apocalipse, mas a gente morrer, a gente sabe que, independente do que acontecer entre as divergências da teologia, a gente sabe que um dia vamos ressuscitar, que isso é uma promessa do próprio Jesus. Ter fé em Jesus não é ter fé, não é só se comover com o menino Jesus lá no manjedouro, ou o Jesus lá na cruz. Isso também é importante. A gente tem que ter temor e respeito por isso, né? Mas o ponto-chave para se tornar um filho de Deus é por meio da fé em toda a obra e ministério de Jesus Cristo. Abre, por favor, João 14:6. Então, aqui, ó, eu vou pedir para a Luciana estar vendo. Jesus respondendo. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não, é só isso aí. Então aqui Jesus é uma passagem que Jesus está reafirmando que de fato Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai nos apresentar ao Pai como filhos. Né? É por meio da fé nele, no ministério dele, por obediência ao que ele deixou para nós, tendo fé. Como é que a gente obedece? A gente obedece tendo fé que é verdade. Se tudo que Jesus falou é verdade, a gente tem um sério problema. Um sério risco de não obedecer. Entendeu? Quem não crê, a princípio, entendeu? Tá tranquilo. Mas nós que cremos no ministério de Jesus, que é a verdade que liberta, que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida, a gente sabe que não foi. Ele não veio aqui só para morrer por nós. Ele veio aqui para nos deixar algo superior ao que tínhamos antes, né? Promessas superiores, mas em compensação também deixou mandamentos superiores, coisas difíceis. A diferença é que agora ele daria o Espírito Santo a nós para nos convencer do pecado e da iniquidade, nos convencer do ministério dele, mesmo não tendo visto, nós cremos hoje. Só que é só uma reafirmação que é através de Jesus, é Jesus que mostra o caminho, é Jesus que é a verdade, e Jesus é que nos dá a vida eterna. Entendeu? Mas partindo do que a gente leu, a pergunta agora, mas o que garante, agora que a gente sabe disso, e a gente tem fé em Jesus, mas agora que a gente fala, a gente diz que tem fé, o que garante pra gente que essa fé é de fato uma fé verdadeira? Que realmente se a gente botar o pé ali fora, com uma pedra na nossa cabeça, uma bala perdida, a gente vai estar com Deus. A gente vai ser recebido no céu. Entre, meu filho, a casa é sua. Se reúna com todos os seus irmãos que também creram. O que nos garante que... O que garante para você? No caso, você falou que não tem certeza. Mas o que não te dá certeza? Cara, pelo que eu sei da Bíblia, para ter certeza, você tem que estar na presença, né? Você tem que estar no caminho certo. Então eu não choro. Entendeu? Fé eu tenho. Você tem que fazer algumas coisas para ter a certeza absoluta, entendeu? E a fé, uma vez eu tive a oportunidade de trazer uma reflexão lá na igreja também, que foi justamente falando sobre a fé, e que a fé é algo a ser trabalhado. É tipo assim, não é que me garante eu voltar para a igreja por opção também, não. Isso não tem muito nada a ver. Né? Porque na minha concepção, que eu acho, eu acho que tem muita gente perdendo tempo na igreja. Vocês sabem disso, não é mentira. Não só vejo você não, nas igrejas, né? Imagina você estar na igreja 20 anos, 15 anos, perdendo o seu tempo lá. Tem muita gente assim hoje na igreja, entendeu? Essas pessoas se consertarem, Jesus vai falar para ela exatamente a primeira fala. Sobre isso, sim, tudo bem, eu estou dando exemplo. E é por isso que muitas mensagens que você ouve às vezes é de reconciliação.
o pastor pede para aquelas pessoas que estão na igreja se reconciliar. Porque tem muitas pessoas que dentro não só está ali, só a matéria. Mas aí vem a mesma. Vem essa sua fala, Não estou Elcio. julgando, não estou julgando, né? Não estou ajudando ninguém. E nem estou querendo justificar porque eu não estou lá, entendeu? Então, mas essa sua fala nos leva. Nos faz. Não, sim, mas essa sua fala aí não está errada, não. E nos leva a pensar e lembrar do que foi dito aqui na semana passada. Que quando estamos em comunhão, a gente precisa estar verdadeiramente ali por conta de Jesus Cristo, não por conta do irmão que está ali fazendo, às vezes, coisas erradas e tal. A gente não tem que focar naquilo ali, porque nós somos falhos. E se for... Não, eu sei, estou falando no modo geral. Se focarmos no homem, estamos propensos a cair também, porque somos seres humanos. Então, o erro do irmão pode te enfraquecer a sua fé. Agora, se você tem a sua fé voltada em Cristo e você está ali buscando a Cristo, é uma luta constante. Você tem que estar ali buscando sempre. É isso que vai fazer a diferença. Sobre isso, né? Nossa, assim, eu acho que duas coisas que são claras. Né? A Bíblia diz que realmente tem gente na igreja que não vai ser salva. Mas uma coisa que eu acho que nós, como igreja, né, nós que somos, nos dizemos membros de uma igreja, uma coisa que a gente se preocupa é que a Bíblia diz que o julgamento de Deus, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Ou seja, os primeiros a serem provados pelo fogo, a ser provados pelo fogo, são justamente os que estão dentro. Né? E logo após os que estão fora. Entendeu? Então, de fato, quem está fora vai ver quem sobrou. Vai ver quem era verdadeiro ou não. Entendeu? Vai ser testemunha. Né? E, uma outra coisa que é importante, não estou atacando, é só uma questão que também é bíblica, que é aquilo. Por mais que hoje, vamos supor, o Beltrano está na igreja, mas ele não vive a fé verdadeira. Mas ele, como ele está se alimentando, ele está, no caso, pelo menos presente, mesmo que ele não preste atenção no culto nunca, pelo menos ele tem mais chance de ser Resgatado. Entendeu? Do que aquele que nem ouve, nem caminha, nem tenta caminhar. Ele mais possibilidades, né? Ele está propício porque ele justamente vai estar num ambiente que vai estar sempre tentando resgatar ele. Eu ia falar sobre isso, porque, por exemplo, muitas pessoas falam, né, no país isso, nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Não quero ser repetitivo, não, tá, Pedro? Só mas comentando isso aí, não. porque eu não sei. Sim, mas vamos lá, nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo. Ok, mas a minoria vai ser uma pequena minoria que consegue ser salva estando fora da igreja. Exatamente por isso. Por quê? Porque você fora da igreja, você não se alimenta da palavra. Você não busca comunhão com Deus. Você não ouve Deus. Você não aprende sobre aquilo que Deus mandou fazer, que é orar, que é amar o próximo. Você não consegue colocar isso em prática. E um dos principais, quando Jesus ele vai, né, a ser assunto aos céus, que ele vai, diz que o Espírito Santo ia descer sobre nós e nos deu a responsabilidade de agora propagar esse evangelho. Né? Então, tipo assim, foi exatamente o que o Thiago falou, exatamente. Que muitos que estão, ok, vai ter uma gente que está na igreja que não vai ser salva, ok, mas dificilmente aquele que está fora vai ser salvo, porque não conhece a palavra, porque não vive a palavra, entendeu? Então, assim, você fala muito sobre isso, né? Provavelmente, eu acho, assim, particularmente falando, que você tenta se esconder atrás disso, né? Mas, tipo assim... Eu só falo que é verdade. Sim, mas, tipo assim, é uma verdade, ok. Mas qual é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade absoluta? É Cristo. Então, tipo assim, se essa verdade de que muitos lá na igreja são falsos, lá nas igrejas, né? Isso é uma verdade bíblica, né? Só tende a piorar de fato, né? Mas a verdade absoluta, que é aquela a qual nós devemos estar seguros, é essa aqui. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continua: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente só consegue chegar a Deus através de Jesus. E a gente só vai estar próximo de Jesus quando a gente reconhece através da fé, né? Temos fé naquilo que ele fez. E detalhe: se você agora é filho, vou deixar de entregar, tá? Vou deixar de terminar. Mas, tipo assim, se você agora é filho,
Elcio já tem isso claro, né? Não, mas a pergunta que o Thiago fez está dentro da igreja. Sabe disso? A pergunta que ele fez Ai, é ótimo. justamente. Então, O que garante, Isso o que aí. nos garante que cremos e somos até filhos. porque, vai, fala. A pergunta que ele está fazendo é realmente para dentro do E igreja mesmo. uma das coisas, não estou falando por Elcio não, mas serve a Carol, serve para a Carol relembrar, porque eu sei que a Carol já sabe disso, eu não sei se esses dois já sabem disso, mas uma das coisas que é interessante de a gente pensar, eu não estou querendo forçar a barra, não estou tentando ninguém, mas que eu trouxe para mim isso e trouxe um esclarecimento. Nada que Deus nos pede ou nos manda fazer em vão. Tudo tem um propósito por trás. A gente sabe que aqueles que vão ser salvos, nós sabemos que vai ter uma grande reunião, uma grande assembleia de Deus nos céus. E essa assembleia que somos nós, somos salvos, vamos passar, tipo assim, exatamente toda a eternidade cantando hinos de adoração e louvor a Deus. Glorificando Ele, orando, dando glória. Tipo assim, vai ser assim 24 horas sem parar. Ele vai ser algo prazeroso. Vai ser tipo assim, a gente olha da nossa perspectiva que a gente tem que se locomover até a igreja, e às vezes está cansado de sono. Não, lá a gente não vai ter sono, não vai ter cansaço, não vai ter fome, não. A gente vai ter um prazer imenso de ficar 24 horas em comunhão com todos os salvos, adorando a Deus o tempo todo. Né? E a intencionalidade de Jesus de pedir, ou praticamente exigir a comunhão, é justamente para nós, desde já, ele quer que nós, desde já, entendamos a importância disso. Já comecemos a praticar isso aqui. Por mais que nós tenhamos nossas falhas e a gente dá choque com alguém, outras pessoas têm as falhas dela, e é um choque, ele quer que a gente realmente, justamente, trabalhe esses conflitos, essas desavenças, essas diferenças de opinião, porque sempre pensando, você vai estar na igreja, o irmão do teu lado que está ali prestando atenção na palavra ou vai estar cantando, ele vai estar contigo na eternidade louvando a Deus o tempo todo. Então, por quê? Se você vai arrumar algum problema, vai deixar de perdoar uma pessoa, ou vai deixar de pedir perdão para alguém que vai estar ao seu lado eternamente, glorificar a Deus, entendeu? Porque arranjar problema com uma pessoa que vai estar ao seu lado. Se a pessoa não quiser se resolver contigo, aí é com ela e Deus. Mas a gente tem que se resolver, né? A comunhão é importante por causa disso. E entre outras coisas que a gente pode tirar da comunhão. Mas voltando à pergunta. Mas o que garante que cremos e somos filhos? Abre aí para mim, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Repete para você mesmo o que está lendo. Isso é uma resposta. Isso é o que nos garante. Né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito de quem? O próprio Espírito de Cristo, que Cristo foi e deixou para nós como nosso conselheiro, como nosso consolador, como nosso ajudador. É esse Espírito que passa a habitar em nós a partir do momento que nós cremos na obra de Jesus Cristo. Mas se a gente começou a crer na obra de Jesus Cristo, nós recebemos automaticamente o Espírito Santo habitando em nós. Nós podemos não ter os frutos do Espírito, os dons do Espírito, tudo sendo direcionado pelo Espírito, mas algo importante começa a habitar em nós. E é esse Espírito importante em nós que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Entendeu? É um detalhe importante. Eu sei que estou prolongando na tarde já, mas essa questão do Espírito, a Bíblia, em diferentes trechos, ela estou juntando isso, uma obra-prima maravilhosa, um estudo maravilhoso, para falar que nós somos divididos em 3 partes, nós seres humanos. Assim como o tabernáculo do templo de Deus era dividido em 3 partes, o tabernáculo tinha o quê? O pátio exterior, era a entrada, tinha o primeiro lugar, que era o lugar santo, e depois o santo dos santos. Então, tinha uma área externa, e dentro da área interna é subdividido em 2. Então, assim é a mesma coisa conosco. Nós somos corpo, alma e espírito. Né? O corpo é o pátio exterior. Né? E o que está dentro, que a gente não consegue ver, é a parte interior, que é o santo, o lugar santo e o lugar santíssimo, que é o santo dos santos. Então, o lugar santo dentro de nós é a nossa alma. O que é a nossa alma? O nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso pensar, o nosso planejar, é tudo isso. Isso é a nossa alma. Entendeu? É tudo aquilo que de fato nos caracteriza sem
sem, tipo assim, aquela questão de julgar o livro pela capa, né? Às vezes a gente julga o livro pela capa, né, pelo corpo, mas a alma é outra coisa. Às vezes a gente julga bom, mas é ruim, às vezes a gente julga ruim, é bom. E tem o Santo dos Santos, que é de fato um lugar onde os sacerdotes, uma vez por ano, entravam, que aquele lugar Santo dos Santos era um lugar que era a presença de Deus. Era onde Deus, de fato, se manifestava, descia e consumia a oferta. Entendeu? Então, o Santo dos Santos é o nosso espírito. Entendeu? Nós somos subdivididos em corpo, alma e espírito. O corpo é o que nos diferencia fisiologicamente, as aparências. A alma, o que nos diferencia um ao outro de caráter, pensamento e tudo mais. E o espírito é uma parte nossa que de fato, são as coisas espirituais. As coisas espirituais se manifestam no nosso espírito. E é através do nosso espírito que nós nos relacionamos com Deus. E é através do nosso espírito que somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que nos convence que somos filhos de Deus. E qual é a grande questão? Porque, por exemplo, o Elson queria na obra de Jesus, segundo as Escrituras, o Espírito Santo pode estar habitando nele. Eu não posso afirmar, mas ele já tem um grande indício. Mas por que esse Espírito Santo, para você, ele não testemunhou ao seu espírito que você é filho de Deus, ou seja, você é salvo? O problema é que na nossa vida, muitas das vezes a gente enche a nossa alma de entulhos, de preocupações, a gente coloca outras prioridades na frente daquilo que verdadeiramente deveria ser o primeiro lugar na nossa vida, a prioridade. A gente vai enchendo isso de entulhos. E o nosso espírito está lá fraquinho. A gente não alimenta o nosso espírito. Né? As disciplinas espirituais são justamente disciplinas que alimentam o nosso espírito e deixam ele forte. Eu estava conversando com o Elson. Né? Tu bota dois cachorros para brigar. Aí depois de um tempo tu para de dar alimento para um e só alimenta o outro. Quem vai perder? O que não está sendo alimentado. Então dentro da gente é justamente isso. A nossa alma, que é onde nossos pensamentos pecaminosos, nosso coração, nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, habita ali na nossa alma. E quando a nossa alma ela só alimenta a nossa alma e não alimenta o espírito, ele fica fraco, ele fica escondido lá. Ou seja, o espírito está tentando testemunhar, o nosso espírito está tentando nos convencer da nossa iniquidade, do nosso pecado, da necessidade de salvação em Jesus, mas ele está lá apagado. Entendeu? E muitas das vezes, assim como tem aquela parábola de Jesus, que a semente que cai. Não, mas a semente que cai no caminho, né? O semeador vai lá, planta. Cai na pedra, que sufoca. Tem a que cai no meio do caminho, tem que cai entre As pedras se sufoca. e aí cai no fogo. Então, tem uma delas, a Carol vai saber, eu vou passar também, tem uma delas que representa, Jesus explica depois, representa alguém que recebe a palavra, aceita, reconhece que é verdade, reconhece a necessidade de salvação, mas depois na caminhada, pelas preocupações da vida, por justamente não ser necessariamente preocupações, mas por você se colocar num lugar onde você automaticamente não vai trazer aquilo com prioridade, o inimigo vai lá e rouba você. Entendeu? As preocupações da vida, o inimigo, tudo isso pode acontecer. Entendeu? E a gente pode considerar isso, para ficar assim claro, a gente vai entulhando. Entendeu? É tipo um poço. Um poço a gente vai lá jogando água, mas a gente vai lá, joga entulha, vai caindo entulha, depois tu não consegue mais pegar a água daquele poço. Tá entulhado. É isso. Basicamente é sobre isso que eu queria falar. Justamente para a gente começar a refletir, né? O que tem impedido dentro de nós o Espírito Santo para a gente crer. Então o Espírito está lá tentando nos convencer, mas a gente precisa ser convencido, precisa andar em obediência como filho, né? Porque um filho obedece ao pai, né? Não é isso que a gente vai cobrar nossos filhos, não é isso que vocês cobram do Elcinho, não é isso que o Elcinho um dia vai sofrer com o filho dele também. Isso é uma possível. É isso aí. E é isso, gente. Essa é a grande chave para, de fato, na nossa primeira leitura, nós chegarmos no céu e de fato, ser reconhecidos como filhos. Né? Então, tipo assim,
dizer que a palavra-chave, ou a frase-chave é ser conhecidos por Deus. A meditação de hoje, para a gente pensar durante o nosso final de semana, durante o início da semana, é de fato lembrar disso, que um dia pode ser que Deus não nos reconheça na vida. E aqui a gente foi montando algo racional, uma construção racional de algo que nós podemos fazer entre outras possibilidades. E é isso. E agora queria estar completando a mensagem com o louvor, aí depois eu assim, traz a palavra e encerra. Então tu encerra orando no final? Por que tu vai trazer a palavra? Eu não tô sabendo. Eu perdi. Você esquece questão de outros. Esquece questão de outros. Todas as vezes que você pensar assim, mas porque na igreja tem muitos. Lembra que Jesus, ele faz um convite individual. Porque a Bíblia vai falar que Jesus, ele morreu por todos. Por todo aquele que crê. Jesus, ele nos conhece individualmente. Ele nos ama individualmente. E ele deseja a nossa presença com ele individualmente. Né? Então, lá em Apocalipse 3, 20, Jesus ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Igual o Thiago falou, eu não vou me atentar ao contexto onde Jesus usa isso, né? Eu sei bem qual é o contexto que ele usa, mas eu quero pegar essa parte onde Jesus fala: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz. Então, assim, Jesus, ele já se sacrificou por nós e ele espera agora uma ação nossa, individual, né? Então, assim, e como esse louvor que a gente cantou aqui, ele tem uma letra muito forte, porque ele fala que o Senhor primeiro, o Senhor reconhece aqueles que são dele, igual o Tiago falou na palavra, né? Porque o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, da mesma forma que nós sabemos, Deus também sabe quem é dele, mas ele vai dizer que ele nos separou e ele nos marcou para servir, né? Então, assim, você tem o mesmo espírito que eu tenho, no sentido de ser inconformado com as coisas que acontecem pelos bastidores. Eu sou igualzinho, o Thiago sabe. Eu sou igualzinho. Só que eu entendo que Deus me chamou para fazer a diferença. Então, eu vou fazer a diferença onde quer que eu esteja. Se for para enfrentar, eu vou enfrentar. Se for para falar, eu vou falar. Mostrar com a palavra que estão errados. Porque assim como a palavra ela me confrontou um dia para eu saber que eu estava no pecado e que eu precisava de um Salvador, é isso que o Senhor nos chama para ser. Uma pessoa que vai se levantar para pregar a verdade. Então, assim, você é tão inconformado quanto eu. Usa isso a seu favor. O Senhor te chama para você ser uma voz. Uma voz que vai levantar na igreja para falar, para apontar o erro. Porque nós já temos a verdade, então temos que viver pela verdade. E assim, isso foi exatamente o que Jesus fez. Jesus ele veio e ele apontou a hipocrisia dos fariseus. Ele apontou a hipocrisia daqueles que diziam que eram salvos, porque tinham a lei, mas o coração estava longe dele. E ele pegou justamente aqueles que tinham um coração que queria se aproximar, que eram os pecadores, que eram os cobradores de impostos, que eram as prostitutas, que eram os leprosos. Ele foi curando cada um deles e dando a oportunidade para que essas pessoas agora saíssem e falassem de Jesus. É a mesma coisa com você. Está preocupado com aqueles que estão errados? Porque isso irrita. Isso corrói. Porque me corrói por dentro. Porque é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus chegou lá no templo, derrubou tudo no chão. Já viu essa passagem? Onde Jesus chega no templo e derruba tudo. E fala: vocês estão fazendo da casa de meu pai um comércio. É a mesma coisa. O que muda?
vai dizer, ó, que as pessoas iriam criar coceira nos ouvidos para não ouvir a verdade, porque a verdade machuca. Mas a verdade, ela tem que ser pregada. Então, em nome de Jesus, quando você voltar, você vai andar junto com a gente, inconformado com aqueles que estão errados, e pregando para que eles se arrependam. Porque foi isso que João Batista fez. Arrependa-se, que é chegado